Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 19º domingo do tempo comum. Continuamos o mês de agosto, olhando para o Senhor que chama, para os diversos tipos de vocação dentro da igreja, no povo de Deus. Hoje temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Amados e amadas de Deus, a murmuração. Os judeus murmuram. A murmuração sempre nasce da incompreensão, a murmuração sempre nasce da incapacidade de aprofundar as questões, as realidades. A murmuração sempre nasce aqui da incapacidade de entrar no projeto de Deus. Os judeus não conseguem entrar no projeto de Deus, por isso não conseguem perceber que Jesus desceu do céu. Murmuram porque Jesus havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Amados e amadas de Deus, pão é aquilo que é necessário à vida, pão é aquilo que é fundamental à vida humana. Jesus quer dizer aqui que ele é o alimento fundamental à vida humana, o alimento central para a vida humana, o alimento central para a vida humana que desceu do céu, que veio de junto de Deus, que veio de Deus. E os judeus comentam então: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Quer dizer, nós conhecemos a sua família, sabemos, nós o vimos crescer. Como é que ele diz que desceu do céu? Amados e amadas de Deus, a incapacidade de entrar no projeto de Deus, a incapacidade de perceber que Deus vai realizando sua obra na história através de homens, mulheres, que Deus vai realizando sua obra no hoje da história, porque conhecem a família de Jesus, por isso não são capazes de perceber que Jesus veio de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele desceu do céu. Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia." Amados e amadas de Deus, a condição para ir a Jesus é ser atraído pelo Pai. É a ação da graça de Deus no coração que antecede qualquer anúncio explícito, que antecede qualquer realidade explícita. É a graça de Deus que já atua lá no fundo do coração e que atrai as pessoas para Cristo. Vai a Cristo, torna-se discípulo de Jesus, quem o Pai atrai. É o Pai que atrai as pessoas para o Filho. E aqueles que são atraídos para o Filho pelo Pai e se tornam discípulos do Filho, o Filho lhes dá a vida eterna, os ressuscitará no último dia. Amados e amadas de Deus, quem vem a Jesus atraído pelo Pai, o Filho o ressuscita no último dia. Continua o Evangelho, está escrito nos profetas: "Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim." Amados e amadas de Deus, quem escuta o Pai, é instruído por ele, vem até Jesus, se torna discípulo de Jesus. Continua o texto do Evangelho: "Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida." Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno, o Filho que veio de junto do Pai, o Filho que revela para nós o Pai. E quem crê em Jesus possui a vida eterna, tem a vida eterna, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida, Jesus é a vida eterna. E quem crê em Jesus possui a vida eterna. É claro que crer aqui é sinônimo de seguir Jesus, de tornar-se discípulo
de Jesus. Jesus diz então: eu sou o pão da vida. Amados e amadas de Deus, essas expressões, eu sou, é sempre uma expressão muito forte, onde Jesus se identifica com a vida, ele se identifica com o pão, e que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quer dizer que esse bem messiânico do pão está totalmente presente em Jesus. Jesus é o pão da vida. É o pão que dá vida, é o pão que dá vida eterna. Esse pão é a Eucaristia. É Jesus que continua hoje se dando a nós em alimento, é a sua vida que continua vindo ao encontro da nossa vida, e vindo ao encontro da nossa vida nos dá vida e vida eterna. Continua o Evangelho: os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Relembra que Israel que foi alimentado pelo maná no deserto. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amados e amadas de Deus, essa expressão muito forte. Eis aqui o pão que desce do céu. Jesus é esse pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Nunca verá a morte. Verá sim a morte física, mas nunca verá a morte eterna. Porque Jesus é vida. Porque Jesus é o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus tem a vida e tem a vida eterna. Viverá eternamente, quer dizer, possui vida e vida em plenitude, porque é a vida de Jesus que vem ao encontro da nossa vida, abrindo a nossa vida e a nossa existência a uma dimensão de eternidade. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, quer dizer, não é a sua própria carne. A sua própria carne é aqui a Eucaristia. Hoje o Senhor continua nos alimentando, hoje o Senhor continua se dando a nós através da caridade indizível, através da caridade da Eucaristia. Ele continua nos alimentando hoje através da Eucaristia. A sua carne continua a ser dada hoje para a vida de cada um de nós, para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, tomemos cada vez mais consciência de que Jesus é o grande alimento da nossa vida, que Ele nos alimentando, Ele abre a nossa vida a uma dimensão de eternidade. Que a sua vida, vinda ao encontro da nossa vida, sempre produza em nós vida e vida eterna, vida em abundância. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.